Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Bom dia. Irmãos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens falando sobre um grande homem de Deus e qual ensinamento esse homem de Deus traz para nós. E lá em Hebreus 11:21 diz assim: Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou. Então, irmãos, o homem que nós vamos falar hoje, nós vamos começar a falar hoje, são 7 pequenas mensagens, é Jacó. Jacó, os irmãos aí que já fizeram encontro, tem experiência e sabe quem era Jacó, o perfil dele, as dificuldades de caráter, mas que Deus passa ele por um processo e ele é vencedor, ele consegue ser transformado, se deixa ser transformado por Deus. Amém? Então, é interessante que ele tem, logicamente, como qualquer ser humano, Jacó ele tem seus defeitos, né? Mas nós vamos aqui ressaltar algumas qualidades que Jacó teve nesse processo de transformação. Primeiro que Jacó, ele era um homem assim como eu e você, ele era determinado. Por que ele era determinado? Porque apesar das consequências que ele colhia durante a sua vida, porque todo nosso erro tem consequência, irmãos. Não tem jeito. Então, ele era determinado, ele estava determinado a ser um campeão de Deus. Então, Jacó, ele vem da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Ele era neto de Abraão e filho de Isaque. Então, o que ocorre? Por que ele era determinado? Por quê? Porque ele foi enganado, por exemplo, pelo seu sogro, Labão. Labão enganou ele 7 anos, depois ele teve que trabalhar mais 7, né? Então, ele estava determinado, por exemplo, a casar com a esposa que Deus colocou para ele. E ele, muito determinado, ele consegue. E a segunda característica, comprometimento com o trabalho. Jacó, apesar da crise que ele estava vivendo, olha só, você já pensou trabalhar 14 anos, 7 anos, não ganhar nada? Pois é, Jacó, ele era comprometido mesmo sem receber praticamente nada. Ele estava comprometido com o trabalho, ele estava ali, dioturnamente, vigiando as ovelhas do seu sogro, cumprindo o seu dever diário ali. E terceira característica importante, ele tinha habilidade de elaborar estratégias. Irmãos, nessa época, especialmente nessa época, a gente precisa ser revestido da sabedoria do alto. Porque, muito embora tenha a nossa capacidade humana, que é limitada, tem a capacidade de Deus nos revestir de sabedoria para nós termos estratégias, para sairmos de qualquer conflito, de qualquer confusão, de qualquer crise. Irmãos, ele teve estratégia para sair da maior crise da vida dele. Ele estava sendo ameaçado de morte pelo próprio irmão. Então, ele teve a estratégia de agradar o seu irmão, de mandar presentes para ir amolecendo o coração do irmão. E Deus dá graça a ele.
o irmão dele, ele faz as pazes com o irmão Esaú. E nesse primeiro momento nós temos isso para ressaltar, que Jacó, ele passou por uma fase muito difícil no início da vida dele, né? Mas que ele aceitou esse desafio. E uma coisa a gente entende, que pecado tem consequência. O nosso erro, ele tem consequência. Porque Deus, ele vê todas as coisas. Mas Jacó, ele se deixou, né, nesse primeiro momento aqui, ser um instrumento de bênção para reconciliar. Ele, aos poucos, ele foi consertando a sua vida. E nós vamos ver no decorrer dessa série, desse estudo, que eu pretendo, com a minha esposa, passarmos aqui com os irmãos. Amém? Então, nesse primeiro momento, Jacó, ele foi, primeiro, ele teve fé, teve determinação, ele foi comprometido com o trabalho que era passado para ele, e ele teve, por último, a habilidade de elaborar estratégias. Amém? Que você possa ser cheio, né, de determinação, de fé, de comprometimento com aquilo que você está fazendo, seja na obra de Deus, seja na sua vida natural, na comunidade, que você possa ser cheio de habilidades, né, para elaborar estratégias. Amém? Tanto para a sua vida ministerial, tanto para a sua vida profissional. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida aqui, meu Deus, que está vendo e ouvindo essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um poderosamente. Que eles possam ser transformados pela Tua palavra. Abra o nosso entendimento dia a dia, Pai, para que nós possamos colher o Teu maná do céu. Em nome de Jesus, derrama a Tua sabedoria sobre nós nesse tempo e que nós possamos avançar em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.